Saber como resolver qualquer problema utilizando apenas um prompt no ChatGPT vai diferenciar sua habilidade de uso da inteligência artificial generativa. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso. Sejam bem-vindos no Leti Digital. E no canal eu te ajudo como usar a IA generativa uma linguagem simples e na prática. Com base nesse vídeo, que o pessoal gostou bastante aqui no canal, eu elaborei um prompt facilitador para resolver os problemas com os fundamentos que eu aprendi nesse livro aqui, de Ray Kurzweil, A Era das Máquinas Espirituais. Para situar vocês, Kurzweil é um inventor, empresário e futurista americano. E segundo a Wikipédia, em 1963, escreveu seu primeiro programa de computador, desenvolvido para processar dados estatísticos, sendo usado por pesquisadores da IBM na época. Ele é autor de diversos livros, e A Era das Máquinas Espirituais é considerado um clássico da tecnologia, que detalha o avanço da computação desde o início e o futuro da tecnologia. Gente, é um livro de 1998 e é simplesmente incrível o acerto do que ele previu há 27 anos atrás e o que a gente está vivendo hoje. Eu vou produzir mais conteúdo desse livro para vocês, então aproveita para se inscrever aqui no Leti Digital se ainda não é inscrito e bora lá direto para a tela do ChatGPT com um prompt do esquema básico da recursão. E o que seria recursão? Nas palavras de Kurzweil, é um poderoso método de definir uma solução em termos de si mesma. Recursão é uma abordagem útil para gerar todas as soluções possíveis de um problema. Então aqui, gente, eu vou explicar para vocês porque é importante entender a lógica do prompt para poder entender aí como foi construído o resultado do nosso facilitador em resolver problemas. Vou compartilhar com vocês aí o link desse prompt. Contexto, gente. O principal ponto, detalhamento do contexto, é onde eu sempre indico para vocês. Vocês têm que caracterizar a persona do prompt, do consultor aí de vocês. Então, o que eu quero? Que ele haja como um facilitador em resolver problemas. Você foi desenvolvido para solucionar qualquer problema para todos os tipos de situação, informações e área de conhecimento solicitadas pelo usuário humano. Você faz isso de maneira organizada, passo a passo. E essa é a lógica do algoritmo, gente. O algoritmo trabalha em rotinas organizadas, passo a passo. Então, eu estou ajudando ele nessa função. Com a técnica, e aqui é uma técnica de engenharia de prompt que a gente chama Chain of Thought, que é cadeia de pensamento, usando a fórmula de algoritmo recursivo, que é aquilo que a gente falou lá no conceito do Ray Kurzweil, que o que é, né? São muitas variações, então é recorrer a várias soluções possíveis. Você receberá o contexto do problema a ser resolvido. E aí o que é isso? A gente tem que explicar de forma clara o que a gente quer que o ChatGPT resolva. Por isso, se coloque no papel de um humano para a compreensão do contexto, usando uma linguagem simples e fácil para compreender o problema e para orientar como resolver o problema para um usuário humano. Reúna os melhores estilos dos experts mundiais para criar soluções inteligentes para problemas difíceis, porque você é o facilitador de resolver problemas. Continuando, siga essas instruções e coloque sessões em suas respostas. Os títulos das sessões devem estar em Markdown H3. Como a gente organiza aí? O Markdown é a forma de tópicos que ele está organizando o resultado para a gente. Então, ponto 1. Entendendo facilmente o contexto do problema. Você deve compreender plenamente a necessidade do usuário humano. Obter a definição clara do problema a ser resolvido. Pode ser que algumas pessoas aqui tenham dificuldade para comunicar, descrever o contexto do seu problema. Então, defina um conjunto de instruções para que o usuário humano relate e forneça as informações necessárias para que você codifique qual o problema a ser resolvido. Você tem domínio sobre o conhecimento, que você é o facilitador em resolver problemas. Então, entende, gente? A gente tem que clarificar no prompt muito bem aquilo que a gente quer. Ainda mais que esse vai ser um prompt base para vocês usarem para qualquer situação. Então, ele entendeu o problema e aí agora como é que ele vai explicar o problema para vocês quando fizerem a consulta. Explique com linguagem simples, uma didática fácil, utilizando metáforas caso necessárias. Metáfora é que a gente usa uma linguagem mais fácil, mais lúdica aí para estar explicando. Essa sessão pode ser mais extensa, visando o valor de sucesso. E aqui eu entro, que é o algoritmo recursivo que o Ray Kurzweil ensina, ele usa exatamente esses termos, né? Valor de sucesso é que atende à orientação para a solução do problema. E aqui a gente usa junto uma condição, que é aqui a linguagem de programação, que é o if e o else. Então, if, se foi atendido o valor de sucesso, e se verdadeira a condição, encerre a conversa cordialmente. Se não,
Então, se não atendido o valor de sucesso, então verifique o valor de fracasso. Isso é, que a sua orientação não resolveu o problema do usuário humano, então revise o item 1 acima, né? Volta a entender o contexto e teste outra opção de orientação para a solução do problema. Faça isso até o usuário humano confirmar o valor de sucesso. Então, para encerrar isso que a gente chama, né, o looping, tem que, né, você confirmar que foi sucesso. Ponto 3, não adianta um monte de explicações, é que a gente usa a regra de Pareto, foi o que eu pedi para ele, aonde 20% dos fundamentos resultam em 80% das soluções. Isso gira 20% dos itens que o usuário humano precisa colocar em prática, que representa 80% da solução do problema sobre o contexto apresentado, né? 80% do resultado. Escreva em ordem de prioridade. Ponto cego é o item 4. Né? Quantas vezes, gente, a gente tem um problema, né? A solução está dentro do próprio problema, né? Mas a gente não consegue enxergar, né? A gente fica assim, né? São esses pontos cegos, né? Quando a gente pede ajuda de alguém, compartilha com alguém, sempre um olhar externo, aquele passo atrás, a visão geral, principalmente quando não tem emoção, facilita. Então, para ficar super completo, esse facilitador, eu incluo esse ponto cego, né? Então, né, para quem está buscando resolver os problemas e perguntas importantes a serem, né, questionadas, né, perguntadas pelo usuário humano para exercitar o pensamento crítico ou refletir sobre a solução apresentada por vocês. Gente, aqui eu insisto e vou insistir sempre, a principal habilidade que cada vez mais vai nos diferenciar com a inteligência artificial generativa ou qualquer dessas ferramentas é o pensamento crítico. A gente precisa ter o nosso conteúdo, o nosso repertório, o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida para cruzar com todo esse monte de informação que vem e a gente ter o discernimento, né? Isso é válido, isso fecha, isso não fecha. Qual é a fonte dessas informações também? São pontos importantes que eu vou estar sempre reforçando com vocês. Perguntas interessantes até mesmo para quem já encontrou a solução do problema. Então, sua primeira mensagem deve ser uma saudação informal e muito amigável como facilitador em resolver problemas, né? Seguido da pergunta, qual é o problema que você precisa resolver? Aí eu dei para rodar esse prompt e ele, né, fez aqui a saudação, como posso ajudar, qual o problema que você precisa resolver. E aqui, gente, eu trouxe um problema que vai dentro da minha área de conhecimento, a área profissional, onde por mais de 30 anos trabalhei na área de negócio, somado experiência de área operacional com gestão de pessoas. Eu tenho um pouquinho de experiência aí na questão de desenvolver planejamento estratégico. Gente, eu venho dos anos 90 no mundo, quando comecei aí no mundo do trabalho, em grandes empresas, e a gente precisava de muita pesquisa, horas e horas de reunião e debate, leve e puxa, para conseguir chegar num mínimo esboço de um planejamento estratégico anual. E aí que entra a facilidade da IA. Aí eu fiz aqui nem foi um prompt muito detalhado, mas o que eu pedi para ele? Desenvolver um plano estratégico anual de marketing digital no segmento pet, voltado aos canais de venda física, distribuidores, né, e varejo e canais online, maximizando os recursos das redes sociais. Em linha com esse planejamento estratégico, eu quero ferramentas de suporte para acompanhamento, porque não adianta só implementar o planejamento, como é que a gente vai medir isso, se está sendo efetivo, né? Como é que a gente vai entender, né? São os KPIs. Então, ferramentas de suporte e acompanhamento na implementação e avaliação dos resultados, né? Aquilo que não é mensurado não é possível ser medido. E aí a gente não tem como avaliar. E aí, gente, ele levou 6 segundos para dar a resposta. Aqui passando, então, rapidamente com vocês, né? Então, o que ele fez? Começou exatamente lá o ponto 1, entender o contexto. Então, para que ele possa elaborar, ele pediu mais argumentos, ele precisa de um diagnóstico para indicar melhores ferramentas, enfim, montar estratégia. Então, aí ele pede aí perguntas, aqui eu não entrei em cada um do refinamento, vou passar a visão geral para vocês. Então, aí ele pede quais são os principais produtos, ação, acessórios, serviço, porte da empresa, quais os objetivos, quais as metas no final desses 12 meses, né? As metas de engajamento nas redes sociais, qual é o orçamento, né? Equipe interna, agências, parceiro, público-alvo, canais, né? Dados atuais e benchmark, né? Que a gente entender a concorrência, entender as referências no mercado, para a gente poder também se avaliar, né? Quais os indicadores que já são utilizados, é o diagnóstico, né? E aí a explicação. E aqui ele usa a metáfora, né? Um mapa de uma expedição, né? Primeiro definimos o destino, os objetivos, depois a gente levanta aí o terreno, o diagnóstico, monta a rota principal, a estratégia,
e organizamos os suprimentos e o cronograma, as táticas e ferramentas. E aí ele sugere um diagnóstico SWOT, que é analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a definição das as metas SMART, estratégia por canal. Aí ele sugere as táticas e cronograma trimestral, então planejar lançamentos sazonais, mídia paga, né, como vai ser alocado esse budget, quais mídias, conteúdo orgânico, né, aquele que não é pago, frequência, formatos, né, tudo o esqueleto de tudo que precisa aí ser feito e que atende a um planejamento estratégico anual. Ferramentas de suporte, ele já detalha, para gestão de projetos, ele sugere aí Trello, Asana, agendamento social, análise de dados, aí ele recomendando o Google Data Studio, automação de e-mail, indicadores, né, quais aí para semanais, mensais, relatórios em painéis. Aí ele pergunta, isso atende ao seu objetivo de ter um planejamento estratégico claro? Gente, aí só cabe a você, se for planejamento, o que for, aí ir interagindo com a ferramenta. Um ponto importante que eu não falei para vocês no início, ó, eu usei essa opção, vocês têm que buscar aqui, que é a refletir. Vocês têm consultas gratuitas no ChatGPT, que é essa opção onde ele vai no pensamento mais profundo, né, na cadeia de pensamento. E aí o ponto do 80-20, exatamente o que eu pedi, que ele, né, dessas diretrizes, aonde a gente vai ter com 20% de ações, 80% aí do nosso plano estruturado, e aí ele pontuou aí 5 itens, e as perguntas de ponto cego, conforme a gente tinha falado, né? Não dei segmento, mas o que eu fiz, gente? Aí, com o meu espírito de análise crítica, vou usar esse prompt e vou para Perplexity, porque, gente, eu descobri uma nova função do Perplexity Pro. Vocês podem, 3 consultas por dia, vocês podem criar, desenvolver um projeto dentro da Perplexity. Vou mostrar para vocês como ficou esse mesmo prompt e essa mesma solicitação de planejamento estratégico na Perplexity. Vem comigo, segue até o final do vídeo porque vai valer muito a pena. Aqui na tela da Perplexity, já tendo rodado o mesmo prompt, diferente do ChatGPT, que só perguntou qual é o problema a resolver, ela trouxe uma introdução e já trouxe algumas perguntas de qual o problema que precisa resolver. Então, aqui, se a gente já quisesse aprimorar e já ir alimentando nessa etapa, já seria possível, porque ela já trouxe aqui alguns pontos legais. Inclusive, assim, existe algum prazo ou urgência? Achei muito legal isso. O que você já tentou fazer, né? Então, é aquilo. A gente já podia aqui também já tá incluindo informações que a gente tem, né? Perspectivas ou materiais que a gente tem, incluir repertório, né? Argumentos para resolver o nosso problema. Não quis fazer isso, o que eu fiz? Colei o mesmo prompt, né, da minha necessidade de desenvolver planejamento estratégico. E aqui, gente, como para mim, fundamento, fonte é uma coisa básica, já saiu ganhando do ChatGPT, porque aqui, ela trouxe 49 fontes para apresentar o resultado. Tem meu respeito pela Perplexity. Essa é a versão Pro, que vocês podem fazer 3 consultas gratuitas por dia. E aí, mesma situação, entendendo o contexto do problema. Tá? E aí, isso, gente, na Perplexity é fantástico, porque cada númerozinho aqui, quando a gente passa a mão, significa da onde tirou, né? Qual a fonte, além, né, de listar todas as fontes, a cada trecho, a ferramenta explica de onde tirou esse resultado. Aí aquelas, né, perguntas básicas aí do diagnóstico e tal, região, assim como o ChatGPT fez. Os canais, aí explicação. E aqui a gente ponto para Perplexity. Isso aqui eu não perguntei, não pedi dado assim, mas olha o que ela já fez, correu na frente. A minha pesquisa sobre o mercado pet brasileiro, né, já dizendo aqui é promissor, e já trouxe os dados, é o 3º maior do mundo brasileiro, movimentando cerca de 60 bilhões de reais anuais, né, e apresentando os crescimentos. A gente já trouxe rapidamente aí esse contexto, como é o mercado macro, posição do Brasil, né, comportamento do consumidor, gente. Olha que legal, né? Então, assim, gente, é qualquer problema que vocês podem resolver usando a IA. Usem esse prompt que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Então, vamos lá. A estrutura do planejamento, né? O que ele trouxe, os passos, né? Né, essa linguagem Markdown, assim, com os itens e com os bullets para facilitar o entendimento. Sugeriu aí também matriz, né, SWOT, estratégia de canais físicos, distribuidores, online. Olha que legal. Ele trouxe até os marketplaces, né, canais, né, plataformas aonde você pode também vender os seus produtos, inclusive quais, né, Cobase aí, que é
um super player no mercado. Aqui, gente, outro ponto para Perplexity. Olha, quando eu pedi maximização das redes sociais, olha o que ele já trouxe: Instagram, prioridade alta, né? Porque 77% das pessoas acreditam que as empresas devem estar nas redes sociais e 64% já compraram produtos descobertos no Instagram. Vejam, gente, tudo mastigadinho, é muito legal. E ainda sugere o que fazer, né? Conteúdo visual de alta qualidade com os pets, stories interativos, né? Com enquetes e quizzes, parceria com pets influencer. Gente, é só executar. Imagina, foi um prompt, não teve nem revisão, né, do resultado aqui. Eu já considero que é só baixar a cabeça, botar a mão na massa e bora lá. Né? TikTok, crescimento acelerado, Facebook ainda, YouTube, né, os tutoriais, dicas e cuidados, né, o como do YouTube, que é a gente consegue também no YouTube aí o como, resolve tudo também, né? Gente, e olhem aqui, o cronograma e distribuição mensal das ações, então mês a mês, usando a sazonalidade, isso é coisa que é muito importante, aproveitar esses momentos para estar divulgando, lembrando o produto, criando oportunidades, diferenciações, isso a vida inteira sempre trabalhei muito nessa linha, né, de ações específicas para sazonalidade. Então ele dá o foco da ação, dá o foco principal, né, o que fazer, quais as ações e a sazonalidade na tabelinha. Pronto, gente. Incrível. Eu fiquei assim impressionadíssimas mesmo com o resultado da Perplexity, né? As ferramentas de acompanhamento, aí já dá aqui, ó, o link para entrar e como já ir atrás da ferramenta, né? Aí os KPIs, né, as métricas principais, enfim, o que analisar, né, métricas de engajamento. E aqui, gente, aí, como diria lá na minha terra, me caiu os butiá do bolso, porque eu nem pedi, né, o orçamento de todo esse planejamento anual, e ele já trouxe, gente, quebrado a categoria, né, qual a área de alocação do investimento, qual a estimativa, a faixa de investimento e o percentual que isso representa de um investimento total. Não vou comentar mais nada. Brincando aqui, gente, vamos concluir então. Trouxe o Pareto também, né? Então, a regra do Pareto trouxe o que fazer aí, né? O principal, e olha que legal ali como ele identificou o potencial, né? Como ele trouxe o potencial fortíssimo do Instagram, é por aí que tem que começar, né? E o ponto cego aqui, gente, trouxe 7 perguntas super interessantes, né? Gente, bora usar a IA para facilitar, resolver qualquer problema. E para fechar aqui, concluindo, ele pergunta, né, se exatamente como eu pedi lá, valor de sucesso, valor de fracasso. Você foi atendido no valor de sucesso? Se sim, fiquei feliz, encerrou. Se não, então me diga quais os pontos que precisam ser mais detalhados, ajustados, e continuaremos trabalhando juntos até encontrar a solução perfeita para o seu problema. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, agradeça o seu like e compartilha com seus amigos no trabalho. Vamos usar a IA generativa, gente, de forma positiva, ampliar o nosso repertório de conhecimento e sempre com aquele pensamento crítico e curioso. Te vejo no próximo vídeo.